e o missionário Márcio de Itamaracá. Queria que Márcio trouxesse uma cadeira aí, Márcio, para complementar aqui. Hoje pela manhã nós tivemos a presença do missionário Marcos Vinícius, que tem trabalhado no Quirquistão, juntamente com sua esposa e família, filhos. Nos trouxeram a palavra de Deus ao nosso coração. Agora à noite também nós temos um privilégio de receber aqui conosco o missionário reverendo Flávio Ulisses. Trabalhou 10 anos em Bangladesh e há 2 anos está na Índia. Tem feito um trabalho relevante para o avanço do reino de Deus e o nosso coração se alegra com isso. Agradecemos a Deus pela presença da sua esposa Verônica conosco, seus filhos Flavinho e Vitória, que Deus possa abençoar essa família querida, e o nosso desejo e oração é que o Senhor possa usar a vida desse irmão para nos trazer a palavra que o Senhor tem desejado falar ao nosso coração nessa noite. Reverendo Flávio, que Deus o use para a glória de Deus. Bem-vindo ao nosso meio. Graça e paz, amada igreja. Eu espero que pelo meu sorriso aqui de cima não seja muito difícil convencer vocês da alegria que é poder estar nesse púlpito aqui hoje. Pela primeira vez, num momento tão especial, não é verdade? Onde a Igreja Presbiteriana do Brasil celebra o seu aniversário, onde a primeira Igreja Presbiteriana do Recife também celebra o seu aniversário. Então, queridos, é com muita honra e privilégio que a gente se sente aqui nesta noite. Eu acho que o crente tem várias benesses que são dadas pela sua posição na cruz do Senhor Jesus. E uma delas é que quando a gente celebra o aniversário, a gente pode ver de 2 formas. A gente pode ver celebrando mais um ano de vida, mais um ano de existência, mas a gente também pode ver de uma outra forma, que é um ano a menos para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. O que é o que todos nós desejamos, não é verdade, meus amados? Queridos, nós estamos em um momento da história ímpar. E, portanto, celebrar um aniversário nesse momento é algo que vocês têm que levar e considerar com muita gratidão a Deus. Com muita gratidão a Deus. O Senhor Jesus tem se movido ao redor do mundo. Olho para essa congregação, olho para esse rebanho que se reúne aqui, e fico pensando nesses últimos 140 anos, e fico pensando que vocês fazem parte daquilo que Deus tem feito aqui em Recife, no Brasil e ao redor do mundo. Deixe-me falar um pouquinho sobre o que tem acontecido, amados. Nesta figura, vocês podem ver 2 mapas mostrando a situação do Evangelho em 1910 e a situação do Evangelho em 2010. Essas estatísticas foram obtidas em uma conferência missionária realizada no mesmo lugar, na Escócia, nesses 2 anos. E o que nós podemos ver aqui é um aumento considerável de cristãos. Cada um desses quadradinhos, se é que vocês podem avistar, cada um desses quadradinhos representa 1 milhão de cristãos ao redor do mundo. Então, se nós olharmos para lugares que eram campos missionários há 100, 50, 60 anos atrás, como a América Latina, a África e a Ásia, nós podemos entender um pouco, ao olhar para esse crescimento, do que Deus tem feito ao redor do mundo. Amados irmãos, é uma honra também poder viver nessa época, onde, de uma forma tão poderosa, o Senhor Jesus continua
trazendo para o seu reino pessoas de diversas raças, tribos, línguas e nações, trazendo-nos um pouquinho aqui na terra daquilo que haverá de ser a visão que o pastor Cláudio leu do apóstolo João, revelada no livro do Apocalipse, no capítulo 5. E queridos, eu encorajo vocês hoje, celebrando o aniversário desta igreja, a sentirem-se honrados de estarem recebendo de Deus as graças que Ele tem dado a vocês durante esse tempo. Eu li um pouquinho a respeito desta igreja, que não é desconhecida nossa. Tenho amigos aqui, tenho alguns suportadores aqui. Nós estivemos com essa igreja num acampamento de carnaval, ainda lá em Aldeia, no antigo clube da Telebrás, em 94, onde fizemos algumas amizades e podemos ver alguns rostos familiares, amigos nossos. Então, nós sabemos como o Senhor tem usado essa igreja a partir da sua Jerusalém, Recife, até os confins da terra. E, amados irmãos, nós estamos aqui nessa noite e hoje com vocês, celebrando também. Deixe-me falar um pouquinho do que Deus tem feito e nos visto fazer, melhor, que tem nos dado a honra também de assisti-lo fazer no sul da Ásia. Eu e Verônica, aqui nessas fotos muito mais esbeltos, jovens. Essas fotos mostram o nosso culto de envio. Saímos dos bancos da Igreja Presbiteriana das Graças, onde fomos mentoreados pelo pastor Sérgio Vitalino, para irmos trabalhar entre muçulmanos no sul da Ásia, mais especificamente no país de Bangladesh. E lá temos estado envolvidos com plantação de igreja, hoje também supervisionando algumas outras equipes de plantadores. E durante esse tempo, a figura não vai ser muito útil, mas aqui está Bangladesh e algumas das equipes que nós supervisionamos. A Índia é um caldeirão de culturas, línguas. E ali, meus amados irmãos, nós temos, a partir de Calcutá, onde nós moramos, aqui em Calcutá, nós temos em um raio de 600 a 700 quilômetros, ou seja, daqui para Fortaleza, ou menos, nós temos uma enorme gama de povos étnicos, de línguas, de raças e de religiões. Nós supervisionamos hoje equipes que plantam igrejas entre budistas no Butão, muçulmanos em Bangladesh e hindus na Índia. E ali nós temos visto, sim, um agir de Deus, orando, pedindo a Ele que Ele possa estar em ação no sul da Ásia. Nós chegamos ali e aprendemos o Bengali, a língua falada em Bangladesh. Nos envolvemos com uma pequena igreja perseguida. Aqui essa foto mostra a nossa celebração de Natal no ano de 2006. E eu trouxe essa foto para mostrar para vocês que o conceito de igreja em países perseguidos, em países de maioria muçulmana, tem uma definição muito diferente da nossa. Ela não envolve templo, ela não envolve placa, ela não envolve denominação. Nós estamos falando de igrejas domésticas que se reúnem nas casas de irmãos, assim como era também a igreja primitiva, não é verdade? E assim é também em Bangladesh, um contexto extremamente diferente do nosso, onde há tanta liberdade de culto, onde há tanta liberdade de pregação. E ali nós podemos ver, apesar de toda perseguição, o poder de Deus, o agir do Espírito Santo, convencendo corações e mentes de que esperança só há no Senhor Jesus. E vários desses irmãos pagam um preço muito alto por isso. Muito alto. Aqui só rapidamente passando algumas fotos de irmãos em vilas e cidades distantes que costumávamos visitar, encorajando e trazendo a palavra de Deus através de cursos ou mesmo de leitura bíblica e principalmente também intercessão para aqueles lares, amados irmãos. Queridos, o privilégio é nosso. O privilégio é nosso
de poder estar assistindo em primeira mão a ação do Espírito Santo em um contexto tão insalubre, um contexto tão contrário ao Evangelho, tão contrário à palavra de Deus e às testemunhas do Senhor Jesus. Mas o nosso Deus é maior do que qualquer um desses desafios. E o privilégio é nosso de podermos estar assistindo isto acontecer. Hoje, e na verdade, ao longo de toda essa semana, eu estive pensando o que desejar como desejo de aniversário à primeira igreja presbiteriana do Recife. E, amados irmãos, o que Deus colocou no nosso coração foi desejar que a primeira igreja presbiteriana do Recife seja como a igreja de Antioquia. Amados irmãos, olhem para Antioquia. Não percam a igreja de Antioquia de vista. Se espelhem na igreja de Antioquia. E eu poderia aqui hoje acabar essa oportunidade e poder ir para casa satisfeito, se vocês entendessem o que eu estou falando. Sabendo que vocês iriam mais tarde, depois, estar pesquisando sobre o que significa olhar para essa igreja e seguir esse exemplo da igreja de Antioquia. Mas, como aqui eu estou, eu quero aproveitar esses momentos para, com vocês, refletir um pouquinho sobre essa igreja. Amados irmãos, vamos estar de pé e vamos abrir o texto que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos ler os versículos 11... o capítulo 11, versículos 19 a 26, e logo depois nós vamos ler também o capítulo 13, os 3 primeiros versículos do capítulo 13. Atos capítulo 11, versículos 19 a 26. A palavra de Deus diz: então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Capítulo 13, amados, agora. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Senhor nosso Deus, eu quero te pedir nesse momento, pela tua santa e poderosa presença nesse templo hoje, fazendo com que nós possamos estar
refletindo sobre a tua santa palavra, e que o teu Santo Espírito possa estar escrevendo nos nossos corações a mensagem que tu tens pessoalmente para cada um de nós que aqui se encontra nesta noite. Vem conosco estar e ajuda-nos a refletir sobre a tua mensagem, em nome de Jesus. Podeis sentar, amados. Amados irmãos, a igreja de Antioquia não é uma igreja qualquer. Na igreja de Antioquia, algumas coisas muito especiais aconteceram. De forma que a partir dela, o paradigma da comunicação do Evangelho foi alterado e fez com que o Evangelho propagasse como nunca antes, entrando entre os povos gentios, se espalhando pela Europa de um lado, Ásia do outro, e graças a essa mudança e a forma poderosa com que o Espírito Santo de Deus operou no meio daquela igreja e através dela, aqui eu e você podemos estar hoje, mais de 2000 anos depois, celebrando a nossa presença no reino do Senhor Jesus Cristo. Na igreja de Antioquia, a partir dela, os discípulos passaram a ser chamados de cristãos, o que significava seguidores de Cristo, parecidos com Cristo, adeptos da mensagem de Cristo. Queridos irmãos, a igreja de Antioquia impacta a história da salvação de uma forma nunca vista antes. Passou-se anos para que a grande comissão detalhada pelo Senhor Jesus, que já, tanto nos relatos dos evangelhos, como no de Atos, capítulo 1, versículo 8, já mostrava que o evangelho precisava chegar até todas as nações, até os confins da terra, a partir de Jerusalém. Mas algo aconteceu para que os discípulos do Senhor Jesus não imediatamente seguirem aquelas ordens. Foi preciso que houvesse uma enorme perseguição que veio logo depois da morte de Estevão, e foi essa perseguição que fez com que a igreja se espalhasse. Era como se Deus estivesse ali, entendendo que seria difícil para os seus apóstolos entenderem o contexto, entenderem o tamanho daquela ordem, e ele permitiu que viesse aquela perseguição, e ela veio. Os cristãos se espalharam pela Fenícia, Chipre, chegaram até Antioquia, e ali pela primeira vez alguns deles se atreveram a pregar a palavra de Deus, o Evangelho Salvador, para outros povos senão os judeus. E aqui nós estamos hoje, graças a Deus por isso. E é por isso, amados, que eu quero nesta noite encorajar esta igreja, dizendo: olhem para Antioquia. Olhem para Antioquia. A igreja em Antioquia, aqui nós temos um mapa, não vai ser muito útil também, mas aqui mostra um pouco do efeito daquilo que aconteceu em Antioquia ao seu redor. E há 3 lições específicas que nós podemos tirar desta igreja. A primeira delas: a igreja de Antioquia era uma igreja engajada na missão de Deus na terra. A segunda: a igreja de Antioquia, ela não estava confinada na sua zona de conforto. E a terceira: a igreja de Antioquia era uma igreja focada no perdido. E são esses 3 pontos que eu quero rapidamente passar com vocês nesta noite, encorajando os irmãos a entenderem cada um deles e aplicarem aqui nesta igreja
nesse específico momento da história. Versículo 21. No versículo 21 nós podemos ver que a mão de Deus, a mão do Senhor estava com eles e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. E, amados irmãos, aqui eu quero trazer a atenção de vocês para o fato de que a bênção do Senhor estava sobre a igreja, ou aquela igreja, pois aquela igreja estava em sintonia com o trabalho de Deus na terra. Amados irmãos, a missão de Deus, ela precede a missão da igreja. O Senhor Deus tem estado ocupado, trabalhando, desde que a tragédia do pecado maculou a sua criação. Desde que a tragédia do pecado fez com que aquela criação, que aos olhos do próprio Deus foi considerada como boa, ela fosse deturpada pela desobediência. E assim sendo, trazendo tudo aquilo que nós hoje, não é verdade? Tão facilmente entendemos, tão facilmente sofremos, que é a maldição que vem como fruto do pecado. E desde aquela época, o Senhor Deus tem trabalhado fazendo com que haja esperança. Esperança para que haja reconciliação. Esperança para que aquilo que foi quebrado possa ser restaurado. E ao longo de toda a história ele vem agindo assim, e continua hoje agindo assim, através da sua igreja. A igreja de Antioquia entendeu aquilo. A igreja de Antioquia percebeu que o evangelho era para todas as nações, e por isso compartilhou entre os gentios. Aquele movimento foi logo percebido por Jerusalém. Interessante, não é? Se pensarmos naqueles apóstolos de Jerusalém, por que eles não levaram em prática? Por que eles não implementaram a visão e a comissão dada pelo Senhor Jesus? É difícil de entender. Fico aqui pensando o que levou aqueles irmãos. Não temos nem os nomes daqueles que tomaram os primeiros passos, fazendo com que a grande comissão do Senhor Jesus fosse praticada nas suas próprias vidas. Mas o fato é que aqueles eventos chamaram a atenção de Jerusalém, ou da igreja de Jerusalém, que envia Barnabé, e o restante do relato nós vimos em seguida. Mas, amados irmãos, tem algo aqui que faz com que todas as vezes que a igreja entra em sintonia com o propósito de Deus, ela é acompanhada pela bênção, pelo poder do Senhor, fazendo com que coisas muito além do alcance da própria igreja possam estar acontecendo. E nós somos provas disso. Cada um de nós, em cujas vidas, em algum momento, o Senhor Jesus toca o nosso coração e faz de forma milagrosa que sejamos convencidos do nosso pecado, em primeiro lugar, e da salvação que há na cruz do Senhor Jesus Cristo. Aqui está a grande comissão detalhada por Mateus, capítulo 28. E eu destaquei aqui parte do texto, Mateus 28, 19 e 20, você não precisa abrir. Mas eu destaquei aqui para talvez ajudar ou a dissecar essa grande comissão e exatamente o que ela tentar encontrar exatamente o que ela significa. Por exemplo, a grande comissão ela vai tratar do o quê? O que é? Qual é a tarefa? O quê? Fazer discípulos. O texto enfatiza a reprodução do discipulado. O discipulado que foi modelado pelo Senhor Jesus. O discipulado que foi transmitido ou exemplificado pelo Senhor Jesus entre os 12, ele precisaria ser multiplicado. Lembra-se de 2 Timóteo 2,2? É isso mesmo que o apóstolo Paulo fala. Ensina aqueles que podem ensinar.
E essa ideia de reprodução, ela está na grande comissão. Quando? O id. O verbo no grego traz a ideia do presente. É hoje, é agora. Vai, ou conforme for, para ser mais preciso ainda. Conforme estejamos indo, vivendo, trabalhando, estudando, que possamos estar gerando esses discípulos, buscando esses discípulos, tentando entender quem são aqueles que, dentro da nossa esfera de influência, quem são aqueles que Deus está já trabalhando, para que nós possamos reproduzir aquilo que o Senhor Jesus exemplificou. Onde? Todas as nações. Em Atos 1:8, ele chega a ser mais detalhado, dizendo, a partir de Jerusalém, passando pela Judéia e Samaria, e até onde? Até os confins da terra. Não interessa por onde estejamos indo, por onde estivermos indo, que possamos estar gerando esses discípulos. E eu quero crer, amados irmãos, que a primeira igreja presbiteriana do Recife, não somente como corpo está fazendo isso hoje, mas também como cada um dos indivíduos que faz essa igreja, que nós possamos estar de alguma forma envolvidos com esta tão importante comissão, as últimas palavras do Senhor Jesus. E fazemos isso com que autoridade? Os fariseus perguntavam isso ao Senhor Jesus, não é verdade? E o Senhor Jesus falava com a autoridade do Pai. E nós falamos com que autoridade? Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. É com essa autoridade que nós precisamos estar desenvolvendo esta tarefa. E isso, amados irmãos, traz poder. Poder nas nossas palavras, poder na forma em que interagimos, poder muitas vezes que passa anos para que possamos entender. Lembro da primeira pessoa que se converteu na minha família, a minha avó, que passou 12 anos orando, pregando o evangelho no nosso meio, vivendo de acordo com a vontade do Senhor do nosso meio. 12 anos se passaram até que ela visse a primeira pessoa, o primeiro fruto dentro da sua casa florescer. E, amados irmãos, é na autoridade que vem do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que nós podemos fazer isso, que nós precisamos insistir em fazer isso. E como fazemos isso? Nós fazemos isso ensinando todas as coisas que o Senhor Jesus nos ensinou. Tudo aquilo que temos de mais valioso, tudo aquilo que foi transmitido por Ele, através dos seus ensinamentos, através do seu poder, através da relação que temos com Ele, nós temos a obrigação de repassar. Há um ditado árabe que diz que o maior pecado do mundo, e claro, esse ditado refere-se ao deserto. Ele diz que o maior pecado do mundo é achar água e não informar as outras pessoas. E é isso que nós fazemos, não é verdade? Quando achamos a água vida, a água da vida, a água viva, nós precisamos estar repassando essa água. Ela jamais foi feita para que ficasse dentro de cada um de nós. E é o que o Senhor Jesus nos instrui, é o que o Senhor Jesus nos ensina a fazer. Portanto, a igreja de Antioquia, ela tinha a mão de Deus sobre si, porque ela estava engajada na obra dele, que no Novo Testamento significa cumprir a grande comissão do Senhor Jesus. Mas há algo mais que a gente pode perceber também. É que a igreja de Antioquia, ela não estava confinada à sua zona de conforto. Amados irmãos, a igreja de Antioquia crescia. Ela crescia. Havia frutos entre eles. As coisas iam bem na igreja de Antioquia. Não havia razão nenhuma deles estarem saindo, portanto, em busca
de outros campos, em busca de outros desafios, em busca de expandir o reino do Senhor, se não fosse pela grande comissão. E foi isso que eles fizeram, não é verdade? Lá em Atos 13, o Senhor Jesus, através do seu Espírito, separa dois dos líderes daquela igreja para desempenhar uma outra função, para sair da sua zona de conforto, para sair daquele momento gostoso de ver multidões vindo até Cristo, daquele momento maravilhoso de ver o Senhor sendo fiel à sua palavra. Amados, é tão bom quando as coisas vão bem, não é verdade? Todos nós gostamos, mas há sempre o perigo, a tentação, há sempre o desafio de não relaxarmos quando as coisas vão bem. Principalmente em tempos tão hedonistas, quando a busca pelo próprio prazer parece muitas vezes querer tomar lugar ou tomar prioridade diante do nosso compromisso com o Senhor Jesus. Graças a Deus por aqueles irmãos que apesar de tantas bênçãos, não se conformaram, obedeceram à vontade do Senhor e saíram das suas zonas de conforto, saíram da sua igreja, do calor da sua igreja, saíram da sua cidade para fazer aquelas viagens que acabei de mostrar naquele mapa. Viagens longas, viagens extremamente difíceis naquela época. E que graças àquele esforço é que podemos dizer amém, hoje eu creio no Senhor Jesus Cristo. É interessante perceber a diferença aqui. Também a diferença que só podemos ver em Antioquia. A igreja de Antioquia, ela surgiu como uma consequência de perseguição. Mas a partir dali ela começa a se multiplicar como consequência de obediência. Ela é fundada por crentes que vinham de Jerusalém sendo perseguidos. Mas alguma coisa acontece na vida daqueles irmãos que fazem com que eles continuem o trabalho agora por obediência. Nos dois casos, a igreja ela é forçada da sua zona de conforto. Mas é maravilhoso poder pensar que crentes, mulheres e homens, seguidores do Senhor Jesus, estarão saindo da sua zona de conforto por obediência a Ele, por amor à vontade dEle. E é importante lembrar também, queridos, que fazemos isso não somente para que outros saibam, mas também para que possamos estar desenvolvendo o nosso discipulado com Cristo. A gente percebe, quando lê a palavra de Deus, que Deus parece ter no Êxodo um propósito para a vida do seu povo. Ele usa o deserto, não é verdade, para, no caso de Israel, produzir uma nova geração. Uma geração que vai poder então olhar para a terra prometida, olhar para os desafios que ela representa e não ter medo. E poder saber que, seja quais forem esses desafios, o Senhor Deus estava com eles. E Ele faz isso durante aqueles 40 anos. Mas isso não é um privilégio único de Israel. O Senhor Jesus continua fazendo isso conosco, individualmente, como igreja, para desenvolver dentro de nós os dons, as características, a intimidade que Ele precisa, para que nós possamos cada vez mais estarmos sendo parecidos com o Seu Filho Jesus Cristo. E assim Ele vai moldando os nossos corações, que quanto mais perto dEle chega, mais missionário se torna, mais obediente se transforma. E é impossível para esses corações que se aproximam desse Deus missionário não terem dentro de si, pulsando a vontade e o desejo de estarem levando as boas novas do Senhor Jesus
aonde quer que eles estejam. Aonde quer que eles estejam. Essa mobilidade da igreja, esse propósito de Deus de mover a igreja. Lembra-me de um querido irmão que eu chamava de tio, lá em Bangladesh, chamado Aziz. E a história de Aziz, ela ilustra muito bem essa mobilidade que Deus quer na sua igreja. Eu comecei a estudar a palavra de Deus com Aziz a pedido dele. Ele tinha, na época, 50 e poucos anos, portanto, não é comum na nossa cultura, lá em Bangladesh, e está sendo ensinado por alguém mais novo. Mas o que fazer? Aziz vem de um lar islâmico, em uma sociedade de mais de 90% islâmica, 0,5% de cristãos. Por muitos anos ele prestou atenção naquela figura, o profeta Jesus. Mas ele não tinha quem o ensinasse. Eu encontrei Aziz e o conheci através de um evangelista com quem nós trabalhávamos. E como nós morávamos perto, como eu morava mais perto de Aziz, esse evangelista pediu para que eu pudesse fazer algumas visitas. E não demorou muito para que Aziz me pedisse para falar do Senhor Jesus e ensinar a palavra de Deus. Para minha surpresa, já na primeira reunião, eu não encontrei Aziz sozinho. Ele começou a convidar alguns amigos. E claro, num país como aquele, você sempre fica perguntando: quem é esse? Porque você fica preocupado com o que ele pode fazer, sabendo que você é um pregador da palavra do Senhor. Bem, segui em frente e começamos então uma série de encontros onde eu pude estar falando de vários aspectos da palavra de Deus. E depois de alguns desses encontros, 3 ou 4, de uma hora para outra, Aziz chega e diz: eu acho que nós podemos fundar uma igreja aqui. E eu, claro, abismado, olhando para a ousadia, para a coragem daquele irmão, eu disse: certamente, com muito prazer. Lembro voltando para minha casa naquele dia, em um daqueles momentos em que eu, sozinho, conversando com Deus, eu dizia: Senhor eterno Pai, são momentos assim que fazem com que todo o sacrifício vale a pena. E nós começamos a nos encontrar como igreja. Mas 3 meses depois, o filho de Aziz delata o que estava acontecendo para os líderes locais, os líderes muçulmanos locais. E eles, como é de costume, os muçulmanos, eles entendem que se alguém sai da fé, é responsabilidade deles trazer aquela pessoa de volta. E aqueles líderes, junto com o filho de Aziz, juntaram um grupo de pessoas que foram até a casa dele e ali o colocaram numa situação muito difícil. Eles queriam, por todo custo, que ele renegasse a fé cristã. Ofereceram a chance dele fazer isso e, assim não sendo, eles começaram a espancar Aziz, inclusive o seu filho. Aziz, naquela mesma noite, ele sai de casa e vai morar numa cidade distante. E claro, queridos, a gente sempre pergunta: Senhor, por que tu permitistes? Por que tu deixastes que isso acontecesse? Aquela igreja deixou de se encontrar. Aquela igreja não era mais luz naquele local. Eu fui visitar Aziz e continuei em contato com ele pelo telefone. Fui visitá-lo uma vez, continuamos em contato através de telefones, através de outros amigos comuns. E, amados irmãos, 1 ano, 2 anos depois, Aziz foi preso pelo menos 2 vezes por causa do Evangelho. Foi espancado pelo menos mais 2 ou 3 vezes por causa do Evangelho. E hoje eu fico olhando para o exemplo dele e fico pensando: Senhor eterno Deus, lá ele está, como igreja tua, sendo sua testemunha, assim como tu nos pediste que fôssemos em Atos 1:8. E pagando um alto preço por isso, mas ele insiste em obedecer-te, meu Pai. E, queridos irmãos, eu quero que isso seja um exemplo para mim, assim como a igreja de Antioquia é um exemplo para todos nós. Obedecer a Deus,
mesmo que tenhamos que passar pelos nossos desertos, mesmo que isso signifique pagar um preço, mesmo que seja um preço muito alto. Sim, amados, a igreja de Antioquia, ela não estava confinada à sua zona de conforto. Em terceiro lugar, a igreja de Antioquia, ela focava no perdido. Sabe, queridos, a igreja é algo tão gostoso, mas tão gostoso. A comunhão dos santos é algo tão precioso que a tentação é enorme para que queiramos estar já vivendo o céu aqui e ficarmos juntinhos uns dos outros, aconchegados, usufruindo do calor humano, usufruindo das amizades que o Senhor nos dá, e esqueçamos que o foco está no perdido. Amados, nós teremos uma eternidade para curtir a igreja do Senhor, para estarmos sendo abençoados e abençoados pela igreja do Senhor. Mas enquanto igreja, aqui na terra, antes da segunda vinda, o foco está no perdido. A igreja de Antioquia entendeu isso e por isso ela quebra o paradigma de somente pregar o evangelho entre os judeus e leva as boas novas da salvação para os gentios. Isso faz com que um processo se inicie. E 2000 anos depois, aqui nós estamos. Mas não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos como igreja aqui no Brasil. Não estamos sozinhos como igreja de Cristo aqui em Recife. Estamos espalhados pelo mundo inteiro, observando o Senhor Jesus levantar igrejas nos locais menos prováveis e ver o seu poder sendo derramado para que cada dia seja um dia menos, para que possamos ver a visão de Apocalipse 5 estabelecida nas nossas vidas. A igreja, uma igreja que foca no perdido, é uma igreja que se preocupa em levar o evangelho de forma que aquele perdido possa entender. É uma igreja que se preocupa em estar indo até o perdido e não esperando que ele chegue até nós. E o Senhor Deus nos dá responsabilidades e oportunidades enormes para que possamos fazer com que isso aconteça. Sabe, amados, me incomoda muitas vezes ser chamado de missionário. Não ser chamado de missionário, mas ser chamado de missionário como se eu estivesse fazendo algo muito diferente do que qualquer cristão devesse fazer. Amados, a diferença que há entre eu, Verônica e qualquer outra testemunha que esteja fora do Brasil ou entre outras culturas, a única diferença é que o nosso treinamento precisa ser diferente, mas a tarefa é a mesma. A tarefa é a mesma, pregar o evangelho e fazer discípulos. A tarefa é a mesma. Se estivéssemos aqui em Recife, se estivéssemos em qualquer lugar do Nordeste, no sertão nordestino, na floresta amazônica, porque isso foi dado, amados, para a igreja do Senhor Jesus. Foi dado para cada um daqueles que se dispõem a seguir o Senhor Jesus. É quando pensamos no perdido e quando pensamos em comunicar as boas novas de Cristo ao perdido que podemos estar desenvolvendo o nosso relacionamento com Cristo. É muito interessante observarmos que essa era a lição que Paulo queria nos ensinar quando falava em corpo, em igreja como corpo. Lá em Coríntios, como na carta aos Efésios, e mais especificamente consigo pensar no 4º capítulo da carta aos Efésios, quando Paulo abertamente diz que os dons foram dados e distribuídos entre a igreja, sim, para a expansão e edificação do corpo de Cristo, mas também para o desenvolvimento individual de cada membro da igreja.
É quando estamos na obra que somos desenvolvidos por Deus, seja nos aproximando dele, seja aumentando a nossa dependência dele, ou seja tendo o privilégio de ver o poder dele sendo aplicado em vidas que estão ao nosso redor. Portanto, Primeira Igreja Presbiteriana do Recife, nesse dia em que estamos celebrando o seu aniversário, a minha oração, o meu desejo é que você olhe para a igreja de Antioquia. Não esqueça Antioquia e tudo que o seu exemplo nos ensina. Tudo que o seu exemplo nos ensina no sentido de estar em sintonia com a missão de Deus na terra, em não estar presa à sua zona de conforto, às suas paredes, e o seu desejo de ver o perdido sendo alcançado pelo Senhor Jesus. Queridos, não esqueçam de Antioquia e aguardem para ver o Deus Todo-Poderoso operando de maneiras inimagináveis nas suas vidas e através das suas vidas. Amém? Que Deus os abençoe, queridos.